Meu nome é Christian, agora estou fazendo a gravação da prova 3 de usinagem. Então, a primeira pergunta é como organizar a produção como um todo. Está claramente visível que o principal motivo de uma desorganização da produção é a falta de comunicação entre os departamentos. Dentro de uma linha de produção, há diferentes processos que o mesmo produto precisa passar, cada um com sua característica ajustada de tal maneira que cumpra todas as exigências daquela etapa para que o produto final esteja dentro das tolerâncias e características pré-definidas. Portanto, para realizar a organização da produção como um todo, é necessária a criação de um sistema que englobe as várias etapas de produção. Chegada de propostas de fabricação, análise do desenho técnico, se a empresa possui a viabilidade para efetuar a usinagem, separação e distribuição de informações de forma clara e objetiva para cada etapa do processo, comunicação com o cliente e entre outros processos. Para criar e manter a eficiência de tal sistema, é essencial que ocorra comunicação efetiva entre a função marketing, função desenvolvimento, função produção, função RH, função contábil financeira e o planejamento estratégico. Lembrando que se qualquer uma dessas comunicações falhar, a empresa não vai conseguir atingir a máxima eficiência na qual ela desejaria, e juntamente com todos os subsistemas que cada um possui. Então, o que vai ser medido nas máquinas para estabelecer condições de referência para a melhoria? O tempo efetivo de produção, o tempo improdutivo, impacta diretamente no custo, a performance da máquina, se ela está entregando o que ela realmente deveria entregar, a produtividade, a relação entre qualidade produzida e recursos utilizados. Então não adianta eu gastar pouco tempo para entregar um produto muito bom se eu aumentar o custo. Então essa produtividade vai lá embaixo. Os esforços exercidos na máquina ferramenta. O que pode ser obtido de informações através de ensaios das máquinas. Então a gente pode obter os principais parâmetros relacionados ao limite da máquina, como a potência máxima, avanço máximo, a velocidade de corte máxima, a profundidade máxima, e também conseguimos a resistência estática, dinâmica e térmica dessa máquina, além do tempo de troca de ferramenta, que é essencial, porque caracteriza o tempo improdutivo da máquina. E pode-se analisar a forma final do cavaco ao usinar uma peça, ver se está tudo nos conformes e possíveis falhas, defeitos que a máquina possua, que pode impactar no meu produto final. Então, o que pode ser obtido de informações com fornecedores de empresa? A gente pode separar esses fornecedores em dois. Fornecedores de matéria-prima, que podemos obter as informações para a condição atual da empresa, com os tipos de matéria-prima que a empresa está demandando, se a especificação do material está dentro do que a indústria realmente precisa para desenvolver os prédios vigentes, se não está tendo compra a mais de materiais, se não tem desperdício. Analisar o quanto de material a empresa comprou com que ela realmente precisa, no caso, como eu falei, dos desperdícios. E por último, se esses materiais estão dentro da norma necessária, se o meu cliente ele exige alguma norma para esse tipo de material. E aí, os outros fornecedores é o fornecedor de ferramentas, que esse nicho de fornecedores faz parte da área mais crítica da minha usinagem, que no caso do exercício, eu sou supervisor, pois cerca de 70% dos problemas está relacionado de alguma forma com as ferramentas. Portanto, as informações que devo coletar é com qual frequência que a empresa compra ferramentas, que tipo de ferramentas são mais requisitadas, se há certificação de alguma norma em cima dessas ferramentas, se há algum caso de evolução de ferramenta por mau funcionamento, no caso, o fornecedor não seria tão bom assim. E por último, quais materiais e ferramentas são mais demandados. Então, a parte B do exercício, ele pede listas de ações, de otimizações ou ajustes. Então, eu vou trazer duas metodologias. A primeira é o Planejamento Avançado da Qualidade, a PQP, que é composto por 5 fases. A primeira é a decisão de fornecimento, então, onde ocorre a decisão se a empresa fará o fornecimento do produto para o cliente que está solicitando, se ela tem a capacidade técnica de fabricar o que a empresa solicita. Então, eu devo solicitar detalhes técnicos do projeto, um desenho técnico, que deva conter a rugosidade, o tipo de material, tudo que engloba o produto, para que possa fazer um estudo de custo e apresentar para o meu cliente. E se houver algum detalhe duvidoso, deve ser esclarecido com o cliente. Por exemplo, uma cota que seja muito específica, com um erro muito baixo. E é nessa fase que os detalhes técnicos devem ser analisados. Se é o tipo de operação, as matérias-primas envolvidas, a tolerância envolvida, se ela é muito alta, se ela é muito pequena, como é que vai ser, e ferramentas necessárias, entre outras coisas que a empresa, que a fábrica que faz a usinagem
tem que ter. Então, a segunda fase é o desenvolvimento do produto, que é o desenvolvimento de um protótipo, o envio do protótipo para o cliente e a aprovação do cliente a respeito do protótipo. E o terceiro é o desenvolvimento dos processos de fabricação. Nesta fase deve-se definir questões a respeito do dimensional, cotas especiais, críticas, deve dar ênfase nessas cotas porque podem afetar muito a qualidade do produto final. O cliente precisa aceitar o relatório dimensional, esse que eu acabei de citar ali em cima. E após a aceitação do relatório dimensional pelo cliente, é necessária a elaboração de diversos documentos, como o plano de controle, o fluxo de processos, as folhas de processos, que a folha de processo, eu peguei um exemplo da folha de processo do Senai. Então, nessa folha de processo, ela muda de empresa para empresa, porém, a do Senai aqui a gente pode ver que contém a EPI, que é o óculos de proteção, sapato fechado e protetor ocular para esse caso, num torno convencional, o material que vai ser utilizado, o ferramental, os parâmetros de processo para evitar erro do operador. Esses aqui, eles são calculados, então eles têm que estar próximos da realidade, porém pode ter ali alguma variação. A descrição do que será feito na operação, os instrumentos de inspeção, no caso aqui seria usado o parquímetro, a frequência de inspeção, a meta de produção e o nome de quem elaborou, de quem revisou, quem aprovou. Então é tudo uma sistematização para a elaboração dessa folha de processo para que diminua os erros na hora de fazer a usinagem. Então, também tem que conter o layout do espaço produtivo, a análise do sistema de medição, que é um estudo de todos os fatores que podem ocasionar variações nos resultados intermediários e finais. O controle estatístico do processo, o CEP, que tem por objetivo monitorar o processo de produção do produto com a finalidade de identificar não conformidades, identificando a causa raiz e eliminando-a para que o processo seja estabilizado, evitando assim a ocorrência de variações. A quarta fase é a validação do produto e processo, então a utilização do processo de aprovação de peças de produção, o PPAP, que tem por finalidade identificar e neutralizar qualquer fator que altere alguma especificação ou tolerância da peça na linha de produção. Possui 3 elementos. O primeiro, registro de design. O segundo, análise de modos de falha e seus efeitos. Então, vai analisar as possíveis falhas e as consequências caso essas falhas ocorram. Os registros de materiais e testes de desempenho. Então, nessa quarta fase é feita a fabricação do lote piloto, que é o primeiro lote da linha de produção, e ele é enviado para o cliente e é esperada a aprovação a respeito do lote. Então, o cliente ele vai ver se aquele produto ele tem vantagem no mercado, ele tem espaço no mercado competitivo. E a quinta fase são as melhorias. A aplicação do PDCA, planejar, fazer, verificar e agir. PDCA está em inglês. Então, trata-se de um ciclo e a parte do planejar é estabelecer objetivos do ciclo, escolher qual caminho deve ser seguido para atingir meus objetivos, definir um método a ser utilizado. Aí a parte do fazer, então eu executo, eu treino meus operadores para a execução desse método que eu estabeleci na fase planejar. Depois eu verifico, eu analiso os resultados e os dados coletados. Então qual é o meu objetivo com isso? É detectar erros. E na parte agir/corrigir, são tomadas ações corretivas, embasadas nos erros verificados na etapa anterior. E como é um ciclo, depois começa tudo de novo, eu tenho uma melhoria constante. Bom, ou posso usar o método de análise e soluções de problemas. Ele é baseado no PDCA, porém trata de uma versão mais detalhada, tendo aplicação na solução de problemas, tendo como embasamento fatos e dados que comprovem hipóteses previamente levantadas. Então ele tem um pouquinho mais de etapas, porém a finalidade é a mesma do PDCA, de resolver esses problemas e ter uma melhoria constante. Um comentário então a respeito. O APQP é uma metodologia complexa, pois dentro dela existem várias especificações e outras metodologias coligadas. Então é necessário realizar treinamentos específicos para cada etapa. Então uma pessoa não vai conseguir fazer todo esse APQP. Porém, uma equipe bem treinada, especializada, uma organização que tenha uma comunicação interdepartamental para que tudo isso funcione, com certeza ela vai melhorar a sua produtividade. O que o APQP ele resolve de problemas? Ele resolve a falta de comunicação interdepartamental, porque é exigida essa comunicação, então um departamento tem que saber o que o outro está fazendo, os resultados, claro, no tempo adequado. Falta de informações sobre as peças de ser usinado, então o APQP resolve isso. O APQP resolve a não aprovação do cliente depois que todas as peças foram fabricadas. Então imagina, você fabrica todas as peças, 1000 peças,
e no final o cliente fala que não era o que ele queria. Então, quem arca com prejuízo é a fábrica, não é o cliente. O cliente especificou, e se eu errei a tolerância, se eu errei o dimensionamento, não serve para o meu cliente. Então, isso gera uma baita de uma dor de cabeça. O erro de cota de dimensionamento, por conta da folha de processos, erros a respeito do fluxo de produção, já é estabelecido o fluxo antes mesmo de começar a produção, a falta de máquina ferramenta para fabricação, então é estabelecido as máquinas que serão utilizadas antes da fabricação, tudo no planejamento, na preparação. Evita a estagnação no mercado competitivo, porque, como eu disse aqui em cima, no PDCA eu estou sempre melhorando, sempre otimizando, então eu nunca vou estar atrás de alguém, nunca vou me estagnar e deixar as outras empresas me passar. Evita os prejuízos relacionados com defeitos de peça, evita a interpretação errada do desenho técnico pelo operador, porque na folha de processo, vou voltar aqui no do Senai, o desenho que tem aqui, ele é uma ramificação do desenho técnico, então ele só vai conter as dimensões no qual o meu processo vai influenciar. E evita o erro dos parâmetros de corte, também por conta da folha de processo que vai conter os parâmetros já calculados. A segunda metodologia que eu trouxe é a aplicação do gerenciamento de ferramentas de corte, a GFER. O objetivo dela é aumento de produtividade, minimização de alterações ocasionadas por ferramentas ou a falta delas, obsolescência, a maximização de utilização dos recursos e redução dos custos relacionados a ferramentas. Então, para a minha GFER, eu preciso de todo um planejamento. Eu preciso da criação e manutenção de bases de dados para ferramentas. É indicado que se usa bases de dados unificadas, uma base de dados para toda a organização, e colocar apenas uma ferramenta por vez, para que evite a repetição da ferramenta e assim estrague todo o fluxo. Então, é necessário o sistema de identificação de ferramentas, então é a computação de onde essa ferramenta se localiza dentro da empresa, então é um fluxo de informação da ferramenta de onde ela se localiza. Então, na hora que eu for retirar a minha ferramenta, o operador retira a ferramenta, ele vai anotar o seu nome, ele vai falar em qual máquina ela vai se situar e quanto tempo ele vai usar, ou usou. Então, o controle de problemas causados por ferramentas, eu preciso de um plano de reação acompanhado de uma coleta de dados pelo operador, caso ocorra alguma anormalidade. E no setor de ferramentas, as informações coletadas devem ser transferidas para a base de dados, para assim, quando outro operador for utilizar a ferramenta, já saber qual é o estado dessa ferramenta. Controle barra redução de quebra de ferramenta, então o sistema de monitoramento, o peso elétrico, por exemplo, que mede a força de corte. Então, conforme a ferramenta vai desgasta, a minha força de corte vai aumentando e tem um momento que ela atinge um limite, que daí no limite eu delimito e eu falo que aquela ferramenta acabou a vida útil, não está mais apta a ser utilizada. Então é muito importante também conter isso na base de dados, para que quando eu for pegar a ferramenta, eu saiba quanto tempo de vida ela tem ainda, dá para medir isso pelo desgaste. Importante para controlar a reafiação da ferramenta de corte. A redução de custo por peça produzida, então na base de dados deve ter o custo direto por peça, que é o preço da ferramenta dividido pelo número total de peças usinadas, o custo de troca de ferramentas, é estritamente relacionado com o tempo improdutivo da minha máquina, o custo de afiação da ferramenta, entre outros custos necessários. A otimização do processo, redução dos tempos improdutivos, redução dos tempos de corte. Então, se eu precisar de uma chave de fenda para apertar algum parafuso, em vez de eu ir lá no almoxarifado, eu posso ter essa ferramenta do meu lado. É uma coisa que eu posso fazer, então eu reduzir, vamos dizer assim, os 10 minutos que eu levaria de ir no almoxarifado, escolher a ferramenta, retirá-la para apertar apenas um parafuso. Isso num caso hipotético. A sistematização dos testes e reposição dos estoques. Então, para que os testes de ferramentas não sejam prejudicados, é necessária a comunicação interdepartamental. Então, a ferramenta ela passa uma série de testes quando ela é comprada, para ver se ela realmente está em conformidade com aquilo que a norma necessita, que a norma prevê. Então, se os dois departamentos não se conversarem, é capaz de eu fazer um reteste e desperdiçar tempo, assim. Tomar cuidado com a obsolescência ou o estoque desnecessário. Controle da vida útil da ferramenta, então dados presentes no banco de dados é a vida da ferramenta antes e depois da usinagem, aquilo que eu falei que pode ser medido pelo desgaste, o operador que realizou o processo, o tempo utilizado para a troca, e detalhes de possíveis variações da ferramenta ou da peça. Algum desgaste
que não era para ter ocorrido, algo fora da conformidade. E a quebra de ferramenta deve ser encaminhada de forma especial para o setor de ferramentas. A determinação da quantidade e tipo de ferramentas em estoque, então eu tenho que, a partir da minha base de dados, eu posso ver o que comprar, o que não comprar, o que eu não uso. Então, se eu tenho ali uma ferramenta que eu fiquei mais de 2 meses sem utilizar, por que eu não utilizo? É realmente necessária essa ferramenta na minha empresa? Então, eu posso diminuir muito os custos por conta disso. Padronizar o trabalho, então, se eu tiver a padronização desde que eu pego a ferramenta, desde que eu pego o projeto, vamos dizer assim, até o meu produto final, se eu padronizar todo esse trabalho, vai ser muito fácil identificar alguns problemas que podem ser de vez em quando recorrentes. A manutenção das ferramentas, então, a inspeção com intervalos definidos, para evitar que algum dado não foi colocado dentro dessa base de dados, porque somos seres humanos, é capaz de alguém esquecer de colocar esses dados. Existem alguns softwares que, assim que tu coloca a ferramenta na máquina, ele começa a computar e quando você retira, ele já lança na base de dados. Então, um comentário a respeito da GFR. A aplicação do GFR é um processo contínuo, sempre buscando melhorias, porém a primeira implementação é complicada. A empresa tem que querer mudar, porque é necessário uma mudança de toda uma cultura organizacional. É implementada uma nova rotina para os operadores, um mindset diferente. Então, se eu tinha um mindset de deixar tudo desorganizado, agora eu tenho que organizar tudo, tenho que deixar tudo limpo. Isso vai o quê? Impactar diretamente na minha produtividade. Contudo, ela gera um retorno espetacular. A construção de almoxarifado organizado. Então, ele tem que ter a capacidade de guardar todas as minhas ferramentas. Se for uma fábrica muito grande, então muitas ferramentas eu tenho que organizar, catalogar e deixar tudo nos conformes. Para isso, eu posso utilizar um armário inteligente, na qual eu coloco, e na hora que o operador for pegar, já pode selecionar ali e colocar um código, por exemplo, dele para identificação e já descer a minha ferramenta com todos os dados que eu preciso. Então, utilizar de forma efetiva a base de dados, e a organização como um todo deve manter a base de dados atualizadas. Então, nenhuma pessoa, nenhum departamento pode esquecer de computar algum dado, senão vai acabar prejudicando todo o processo. Os problemas resolvidos com a GFR. A diminuição das paradas não programadas por problemas inesperados nas ferramentas, sem atraso por falta da ferramenta, ferramentas de corte desorganizado, então eu vou ter uma ferramenta de corte organizada, sem controle de estoque de ferramenta, eu vou ter um maior controle, então eu vou reduzir custos, e muitas ferramentas para a mesma operação, ou seja, eu vou ter aquelas ferramentas necessárias que efetivamente a minha fábrica usa. Custos elevados devido à má gestão de ferramentas, então eu vou ter uma melhor gestão, não vou ter esses custos, eu não vou ter processos interrompidos por conta de quebra, porque eu já vou saber que a minha ferramenta está no final da vida útil dela. A utilização simultânea da PQP e da GFR eleva a produtividade da empresa. Então, eu posso usar tanto uma contra a outra, mas elas juntas eu vou elevar muito a produtividade. Pois com as etapas da PQP e o controle de ferramentas, a produção mantém-se controlada e eficiente, além de ser possível determinar a máxima produtividade ou mínimo custo de produção, pois com todos os dados a respeito de qualquer ferramenta da fábrica, a equipe responsável pela folha de processo, aquela que eu mostrei do Senai, por exemplo, pode efetuar os cálculos necessários. Por consequência, o operador terá garantido que os resultados, com a velocidade de corte, avanço entre outros, estão próximos da realidade. Então, eu tenho especificamente o que a minha ferramenta tem naquele momento, então eu posso, a partir dela, calcular o que eu preciso. Isso também vale para a máquina ferramenta, quais que são os limites dela e até onde eu posso ir para ter uma máxima produtividade. Então, na parte C, indicar um planejamento quanto aos parâmetros a serem usados no período de alta demanda e no período de baixa demanda, justificando suas escolhas. Então, o meu problema principal é o período de alta demanda, cerca de 3 meses dentro de um ano. O torno é o gargalo da produção. Então, ele não vence a produtividade durante esse período. Antes que eu esqueça, aqui é um exemplo de empresas que usam a base de dados. Então, aqui é a principal reclamação deles a respeito das ferramentas. Então, o meu custo elevado, minha qualidade de ferramenta baixa, meu prazo de entrega não conseguindo cumprir, o manuseio inadequado pela produção, então eu não uso de forma certa a minha ferramenta, falta de conhecimento de aplicação, então necessário um treinamento do operador, a falta de ferramentas na linha, a obsolescência, a quebra, a vida útil baixa que não foi computada, também a falta de controle útil, condições da máquina de manutenção, então é necessário fazer uma manutenção preventiva nas máquinas. Vamos pular aqui. Dados de corte inadequado. Nessa folha de processo
eu evito isso, eu vou ter um profissional bem treinado para fazer esses dados, para computar esses dados. Oscilação de desempenho, então de vez em quando eu pego uma ferramenta melhor, ferramenta pior. Então quando eu tenho a base de dados, isso tudo diminui. O gerenciamento de ferramentas, isso tudo diminui. Eu tenho ali uma uniformidade do desempenho. E a baixa vida útil, que não vai ser o caso por conta da limpeza. Então não adianta deixar uma ferramenta com uma graxa, ferramenta com cavaco. Então eu vou sempre deixar minha ferramenta limpa e manutenida. Aqui é o que as principais empresas de um estudo de caso que eu peguei. Os principais dados contidos na base de dados, então é o tipo da ferramenta, o fornecedor, os fornecedores, o consumo médio dela, diário, mensal, anual, o número de desempenho da ferramenta, a vida útil média, o número de arestas, então o número de gumes, o número de reafiações, os parâmetros de reafiação, o custo unitário dessa ferramenta, dessa peça usinada pela ferramenta, os dados de corte dessa ferramenta, estratégia de compra, o local de utilização, em qual máquina, e a quantidade. Então, voltando aqui para esse exercício. Então, a conclusão que eu tenho é que, olhando sobre o custo como trata-se de sazonalidade, ou seja, esse produto possui períodos de baixa demanda, levando em conta que a empresa não para a fabricação do produto, e períodos de alta demanda, portanto, o custo é variável, podendo trabalhar com velocidade de mínimo custo em baixa demanda e velocidade de máxima produção em alta demanda. Uma análise mais detalhada. Quando é alta demanda, em período de alta demanda, é essencial o aumento da velocidade de corte, tendo em vista que ela impacta diretamente no tempo total de fabricação. Porém, como diz o enunciado, o torno já está trabalhando no gargalo, então ele já está no seu máximo, seja da máquina ou da ferramenta. Então, a solução é comprar uma ferramenta com a melhor qualidade, mesmo aumentando o custo de produção, porque assim o torno conseguirá usinar em menor tempo, pois a velocidade de máxima produção será maior, eliminando as horas extras na produção, não consumindo boa parte do lucro. Lembrando, é interessante falar que primeiro eu aumento minha profundidade, depois o meu avanço, para depois a velocidade de corte, porque ela desgasta mais a ferramenta. Porém, eu estou levando em consideração que essa minha máquina ferramenta ela está trabalhando no máximo já para aquela ferramenta utilizada. Então, se eu comprar uma ferramenta melhor, eu posso aumentar essa velocidade, aumentando a produtividade. Segundo a fórmula da velocidade, essa fórmula aqui, a velocidade máxima de corte depende da equação de Taylor, essa é a equação de Taylor, que é diretamente relacionada com o tempo de vida do gume. O tempo de vida do gume gera uma constante. A constante ela influencia bastante na velocidade máxima que eu consigo. Esse aqui é o tempo de troca da ferramenta. Já para baixa demanda, em períodos de baixa demanda, a ideia é atingir a velocidade de corte mínimo de custo. Para isso, não é necessária a compra de ferramentas como no anterior, mas é necessário atentar-se à relação de custo da ferramenta e a velocidade que a mesma desgasta, uma vez que a troca constante de ferramenta aumenta o custo e a durabilidade da ferramenta devido à baixa velocidade de corte também gera custos elevados, porque aumenta o custo do operador e da máquina. Então, minha velocidade aqui, eu tenho esse C2 e a vida da ferramenta, vida do gume no caso. Esse C2 é dado por essa fórmula, que é a soma das despesas com mão de obra e com máquina. Então, vai ser os reais por hora. Então, se eu demorar muito na minha fabricação, esse preço tende a aumentar, aumentando o meu custo. Então, e o C3, que é essa parcela aqui, ele é a constante de custo relativo à ferramenta, então é o custo de troca de ferramenta, então eu não posso ficar trocando várias ferramentas que meu custo vai ser maior. Eu trouxe gráficos. Esse aqui é o gráfico do custo, esse é o gráfico do tempo. Então, quando eu acho um equilíbrio entre meu custo de ferramenta e meu custo de usinagem, eu consigo meu mínimo custo. Quando eu acho um equilíbrio entre meu tempo de usinagem, que é diretamente relacionado com a velocidade de corte, e meu tempo de troca de ferramenta, que também é relacionado com a velocidade de corte, eu acho a minha máxima produção. Então, a gente pode concluir que, como a sazonalidade acaba variando a demanda, a minha empresa ela vai ficar trabalhando entre mínimo custo e máxima produção. Então, eu tenho que determinar o meu intervalo de máxima eficiência, que está entre a velocidade de corte de mínimo custo e a velocidade de corte de máxima produção. Enquanto eu estiver dentro desse intervalo, eu vou ter uma produtividade boa. Em tempos que eu não tenho uma demanda alta, eu posso trabalhar no mínimo custo para, assim, reduzir meus gastos e manter o lucro. E quando a minha demanda é muito alta, como naqueles 3 meses, eu posso já prevenir isso, como, tipo, por exemplo, no Natal eu preciso produzir mais presentes, então já posso comprar as ferramentas antes de chegar a esse pico
ou próximo, no caso, para não ter gasto com estoque, para na hora que chegar esse pico que eu preciso produzir muito, já trocar a ferramenta, já começar a produção e dar tudo certo e não precisar trabalhar com nenhuma máquina no gargalo, porque desgasta muito a máquina. Então sempre tem que deixar esse intervalo de máxima eficiência.